Oi, pessoal, eu me chamo Nayane Sena, eu sou aluna do curso de História no 8º semestre da Universidade Federal do Ceará e também sou bolsista de iniciação científica em um projeto intitulado Políticas Culturais, Patrimônio e Turismo, o lugar do Ceará nas representações do patrimônio do Nordeste, e eu sou orientada pelo professor doutor Antônio Gilberto Ramos de Nogueira, e juntamente com ele eu divido a minha pesquisa com o coautor Adson Oliveira. E bom, hoje eu vou evidenciar para vocês alguns dos nossos apontamentos e até onde a gente vem avançando nessa pesquisa. Bom, o recorte da nossa pesquisa se situa entre a década de 1970 e a década de 1980 aqui no Ceará. Entre a década de 1970, nós evidenciamos e estudamos mesmo a própria atuação do Centro de Referência Cultural do Estado, que surgiu em 1975, chamado também de SERES, né? A gente viu bastante essa atuação no que diz respeito às próprias manifestações populares, principalmente voltadas ao artesanato, ao folclore e às próprias produções de audiovisual do SERES. Entretanto, nessa perspectiva da pesquisa e ao decorrer dos encontros com novas fontes, com novas referências, nós temos evidenciado a própria década de 1980, que é um processo que marca, na verdade, um processo muito singular e muito interessante no que diz respeito às próprias políticas culturais aqui no Brasil, mas principalmente na questão da preservação e na questão do patrimônio cultural. E aí a gente tem diversas referências e diversos marcadores que simbolizam esse processo durante a década. Bom, e nesse sentido de pensar esses marcadores que atravessam a década de 1980, no sentido de pensar a preservação do patrimônio cultural, a retomada, a disputa desses espaços, não somente por órgãos governamentais, mas por ONGs e por coletivos mesmo, nós temos diversos marcadores, né? Como eu já disse, e alguns deles são a própria virada antropológica, a recomendação de salvaguarda das culturas tradicionais e populares lançada em 1989 pela Unesco, e aqui no Brasil, a própria Constituição de 1988, né, a partir do artigo 216, que ele possibilita, que ele evidencia propriamente esse espaço do patrimônio imaterial. E é justamente a partir dessas novas perspectivas, desse novo espaço que é posto ao patrimônio cultural e às políticas de preservação, que nós evidenciamos a década de 1980, né, que atravessa ali o processo da redemocratização nacional como um espaço a se pensar nas políticas públicas de cultura, de turismo e também de direito à cidade. E pensando principalmente aqui na cidade de Fortaleza, é bom sempre evidenciar que na década de 80, mais precisamente em 1986, quem estava assumindo pós um governo ditatorial era a professora Maria Luísa Fontinelli, né? E ela foi a primeira mulher, a primeira prefeita eleita de uma capital do Brasil e a primeira prefeita pós um regime ditatorial, né? Então é muito interessante observar quais eram as políticas públicas de patrimônio, de cultura e de turismo que estavam se destacando nesse período e quais eram suas próprias atuações, né? E é nesse observatório dessas atuações municipais no que diz respeito a políticas públicas culturais que a gente se esbarra, se encontra, na verdade, com a FUNCET, a Fundação Cultural de Fortaleza, que atualmente corresponde à Secultfor, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, que foi criada ali entre 85 e 1986, numa transição de governos municipais, né? O órgão ele surge durante a prefeitura, o final da prefeitura do prefeito Barros Pinho, mas ela é consolidada durante a atuação da prefeita Maria Luísa Fontinelli. E o nosso estudo ele tem se dado, a sua base metodológica, se dá através de um acervo pessoal
do jornalista e também agitador cultural Cláudio Pereira, que se encontra na Universidade Federal de Ceará, no departamento do curso de História, no nosso Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, chamado NUDOC. E é através desse acervo pessoal, que foi doado pela sua esposa, a professora Martine Cans, que nós encontramos as nossas bases metodológicas de pesquisa, né? A nossa atuação se dá a partir da investigação de jornais. Principalmente, como é um acervo pessoal, ele se divide por clippings. Clippings são recortes de jornais que são selecionados nas séries e nas subséries, que se dividem entre vida pessoal e atividades profissionais do Cláudio Pereira, que foi o representante do DETUR, o Departamento de Turismo daqui de Fortaleza, e principalmente o presidente da Fundação Cultural de Fortaleza, que nós estudamos durante o projeto. Mas também temos observado a atuação já nos anos de 1990 do próprio Cláudio Pereira no que diz respeito a políticas culturais do Estado, já que ele era representante e, no caso, diretor de marketing do Instituto Dragão do Mar. Durante esse período, o nosso projeto ele já consolidou mais de 500 notícias. Nós catalogamos e inventariamos sobre turismo social, que era uma das práticas mais atuantes no que diz respeito à própria gestão do Cláudio Pereira, somado a Maria Luísa Fontinelli, tanto de turismo social quanto práticas de políticas públicas culturais e também políticas de preservação ao patrimônio da cidade de Fortaleza. Nós catalogamos 500 notícias, já construímos alguns dossiês temáticos sobre manifestações populares, como o próprio artesanato, sobre o turismo social, sobre as práticas de preservação do patrimônio do Estado, como também das atuações da própria DETUR. E a partir disso, nós também catalogamos os cadernos culturais, que eram próprias produções da Fundação Cultural, que eram lançados, né, a cada ano, que possibilitava um olhar voltado aos próprios espaços possuidores e construtores de uma cultura municipal. Nós entendemos a importância da Fundação Cultural de Fortaleza como um ponto, um marco referencial do que seria a cultura para o nosso estado, viabilizando e possibilitando esse espaço também muito voltado ao turismo, a própria construção da cidade de Fortaleza como a cidade mais turística do Brasil. E é a partir disso que nós temos avançado e consolidado as nossas buscas e a nossa pesquisa durante esse projeto. E nesse processo nós temos priorizado as questões políticos, sociais e culturais que permeiam tanto as questões municipais como também do próprio estado do Ceará. E é a partir disso que a nossa pesquisa ela se intensifica, ela avança pensando em problematizar e entender qual era o espaço das políticas de preservação do patrimônio cultural do estado. Para finalizar, a Bolsa possui financiamento da FUNCAP, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico.